Olá, você, onde quer que você esteja, estamos chegando com mais uma edição aqui do Jornal da TV Fala Guarulhos. Eis as manchetes: Pacheco responde e diz que sofreu agressão e responde aos ministros do STF. É o que você vai ficar sabendo na íntegra desse jornal. Na sequência, você também vai ficar aí com a fala do desembargador, doutor Sebastião, falando a respeito das últimas e dos últimos acontecimentos do Supremo Tribunal Federal. Se prepara, porque aí vem chumbo grosso. Vamos lá. Vamos ouvir aí a voz do Pacheco, presidente do Senado Federal. Nós tomamos uma decisão no Senado Federal, e as imagens é da Itatiaia, dentro da nossa atribuição constitucional de legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito grande. E eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada Olha, disso. gente, é isso aí. Vocês estão vendo aí a imagem do Pacheco. Ele está aí outros diríamos, se defendendo. Ele está respondendo aí às críticas que ele sofreu lá do pessoal do Senado Federal depois da PEC que foi aprovada ontem. PEC esta que limita o poder dos torgados, né, lá do Supremo Tribunal Federal. E, é claro, limita em termos de decisão monocrática. Se o camarada quiser tomar uma decisão monocrática, ou seja, sozinho, não pode mais, depois dessa PEC ser aprovada de fato. Ela foi aprovada e agora é aprovada pelo Senado. Vamos ver se vai se consumar de fato também na Câmara dos Deputados. Se ela for aprovada na Câmara dos Deputados, aí o Senado Federal realmente vai entrar para a história, porque vai colocar uma certa limitação na atuação do STF, principalmente no que se diz respeito às decisões monocráticas, que não serão mais permitidas aos ministros fazerem, e, portanto, os ministros, quando quiserem tomar uma decisão a respeito de qualquer tema envolvendo a Constituição, vão ter que fazer isso em colegiado. E é claro que o Pacheco agora está com a corda no pescoço. De um lado, o povo quer ver a cobra fumar. Do outro lado, os juristas também, agora também está caindo em cima do Pacheco, porque, infelizmente, você sabe, teve um ministro que barrou até lá a exposição, né, ou a defesa em plenário de um advogado, que foi o Alexandre de Moraes. Então, tudo isso está trazendo esse momento de grande repercussão para o Brasil. Vamos ouvir mais um pouquinho o Pacheco. Diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito
que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é, que é esse princípio de somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então é essa a razão de ser dessa emenda à Constituição. E eu quero aqui de novo dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Eu, mais uma vez, quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse instituto, antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano 200 anos de história, e esses 200 anos de história de muitas contribuições para o país. Recentemente o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes. Repito, para que Você está vendo aí que o Pacheco agora está na linha de fogo, né? Ele está aí até desabafando, que ele defendeu aí os ministros... Uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro... Ele defendeu tanta coisa, e agora que o sapato está apertando, porque a sociedade está buscando uma resposta, seu Pacheco, porque hoje, querendo ou não, estão vivendo uma ditadura, né? O jornalista não pode mais emitir opinião. Agora você tem que ler a matéria e no máximo. Então, veja, senhor Pacheco, o senhor está numa coaivara de fogo, porque agora o negócio anda ou não sabe-se para que rumo vai tomar as coisas no país. Por quê? Veja, ultimamente no Brasil só um ministro estava tomando decisões monocráticas e implantando a sua própria vontade, e nem que para isso os outros tivessem que ficar de boca amarrada, e essa é a verdade. E isso, agora, com essa PEC, vai acabar. Porém, não se enganem, senhores, sabemos que essa PEC ainda vai ter muito pano para manga para realmente ela entrar e valer de fato. Porque, olha, vai haver ainda muita coisa, vai passar muita água debaixo da ponte ainda. Mas agora o sapato do Pacheco apertou, porque os ministros do STF levantaram o tom e o Pacheco agora respondeu. Ou seja, fica agora um certo clima no ar. Quem pode mais, chora menos. Bom, em resumo, o Pacheco agora acordou, como dizia um ditado, mas antes tardes do que nunca. Ele defendeu o Supremo Tribunal Federal, defendeu a urna eletrônica, o Estado Democrático de Direito, o 8 de janeiro, e ele defendeu tanta coisa, mas não defendeu a democracia como deveria de fato. E aí deu no que deu, e agora ou vai ou racha, porque a OAB também agora já está também, né, aí descontente com a atuação, né, do Judiciário, especialmente com a atuação do ministro que lá estava dando
as suas canetadas, né? E as suas decisões monocráticas, querendo ser o imperador do Brasil. É isso, meus amigos. Nós voltamos já com a segunda parte da edição desse programa.